Olá, eu sou a Isa Alencar, responsável técnico pela área de zoonose e animais peçonhentos da Secretaria do Estado da Saúde e vim hoje falar com vocês a respeito da ficha de atendimento antirrábico humano. O que é essa ficha? Essa ficha, a gente sabe, ela está contida no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o nosso SINAM, e ela é uma notificação compulsória nacional. O CID, o código CID dela é o W64, e ela é o quê? Quando que se vai preencher uma ficha de atendimento antirrábico humano? Quando pessoas expostas a animais potencialmente transmissores da raiva, que são o quê? São os animais mamíferos. Pessoas que forem expostas a esses animais, arranhadura, mordedura, contato com saliva, essas pessoas vão buscar as unidades de saúde e têm que ser notificadas para o atendimento antirrábico humano. E a partir desse cuidado, atendimento com esse paciente, vai ser prescrito tratamento através da profilaxia da raiva, conforme o caso de cada paciente. Então, o atendimento antirrábico humano feito corretamente é a medida de prevenção da raiva humana. Então, isso aqui não é a doença raiva, é o agravo, que a gente chama atendimento antirrábico humano, a situação da pessoa buscar a unidade de saúde, obrigatoriamente tem que ser notificada quando ela for exposta a algum animal. Só lembrando um pouco do como ocorre a transmissão da raiva humana, a gente precisa lembrar o quê? Primeiro, precisa estar associada ao contato, exposição a um mamífero silvestre, qualquer animal mamífero, e inclusive nós homens somos mamíferos também, por isso que adoecemos e podemos também transmitir a doença. Então, o contato com o vírus da raiva, ele se dá por meio de mordedura, arranhadura, lambedura, ou contato com a saliva do animal doente com o vírus. Então, a partir desse contato, através de lesões de continuidade ou a penetração do vírus através de mucosa, que é porta aberta, esse vírus vai se multiplicar no local da agressão e, posteriormente, vai caminhar pelos nervos periféricos, buscando o sistema nervoso central. A partir do momento que o vírus consegue chegar no sistema nervoso central, a gente vai ter uma pessoa que vai morrer com a raiva. Então, o que é que a gente não quer? Que essa pessoa que foi exposta a um animal potencialmente transmissor da raiva venha adoecer. E o que é que a gente faz para que ela não adoeça? A gente acompanha ela, faz o atendimento antirrábico humano, notifica e prescreve a profilaxia da raiva conforme cada situação. Pontos importantíssimos dessa notificação, são pontos contidos na notificação de atendimento antirrábico e reforçar que todos são de extrema importância. Então, a gente tem primeiro o quê? Os dados sobre o paciente. É muito importante a gente colocar direitinho o endereço, o nome da mãe, telefone, porque, por exemplo, dentro de um hospital, numa cidade maior, esse paciente vai para lá para o atendimento, porém ele volta para o interior dele, a cidade dele, lá no interior. Então, se não tiver os dados corretos, né, se não repassar que ele é daquele município, o município de residência dele não vai ter ciência, se não notificar correto, o município de residência não vai ter ciência que aquele paciente está em tratamento para profilaxia da raiva, e também, às vezes, no próprio município, o único meio que ela vai encontrar o endereço, o telefone, para buscar esse paciente que precisa completar um esquema, vai ser através dos dados da notificação de atendimento antirrábico. Então, são extremamente importantes. O outro ponto é qual a exposição, se leve ou grave. A gente precisa deixar bem claro, conforme os campos que eu vou apresentar mais na frente, que tipo de exposição foi essa. Se foi leve ou grave, que vai ser um dos parâmetros para a prescrição da profilaxia correta. A outra é se o paciente tem antecedentes vacinais. Então, isso também é uma informação extremamente importante para a conduta correta naquela profilaxia,
que vai influenciar. A outra é extremamente importante, qual animal agressor? Não se faz atendimento antirrábico sem saber qual é o animal agressor, que para cada tipo de animal mamífero vai ter uma indicação conforme a exposição. E o tratamento ele tem que ser indicado corretamente conforme a exposição, os antecedentes vacinais e o animal agressor. Então, vamos ver cada um desses pontos agora, passando passo a passo da ficha de notificação. A primeira parte são dados sobre o paciente. Essa parte é bem comum, dados gerais, notificação individual e dados de residência são comuns para as demais fichas, mas eu reforço aqui a importância do preenchimento correto de cada um desses campos. O telefone, o nome correto, muitos nomes vêm notificado errado, nome da mãe, qual o telefone eu entro em contato com esse paciente, assim como os demais campos, né? A data da notificação, a data que ela foi feita, né? A data do atendimento no campo 7 foi a data que esse paciente chegou à unidade de saúde que ele foi notificado. E os demais campos que são bem conhecidos por vocês. Passando agora para os campos 31 a 42, a gente tem, começando, falando sobre os antecedentes epidemiológicos. No campo 31, ele pergunta qual é a ocupação desse paciente. Então, às vezes, o trabalho dele pode estar associado a um risco maior. Por exemplo, se ele trabalha em reserva natural, ou com mamífero silvestre, ou nada PEC, tá? Então, é muito importante esse campo e muitas vezes tem sido deixado em branco, a maioria das vezes. Os demais campos a gente vai falar passo a passo, para ficar mais claro para vocês. Começando aqui pelo campo 32. O que é que ele pergunta? Tipo de exposição ao vírus. Então, aqui já vai dar um olhar inicial de se essa exposição é um contato indireto, se vai ser leve ou grave, tá? Contato indireto, só lembrando o que é. É a manipulação de utensílios potencialmente contaminados, por exemplo, uma vasilha d'água de um cachorro que está suspeito de raiva. Ou então, lambedura de pele íntegra. Ou acidente com agulha com vacina animal, que é uma dúvida muito grande que o pessoal tem, principalmente na época da campanha antirrábica. Então, isso vai ser um contato indireto. Lembrando, como eu falei, que a vasilha do animal com suspeita de raiva tem que ser bastante investigada para ver se realmente não vai ser necessário fazer a profilaxia quando ele está suspeito, tá? Os demais campos é arranhadura, que é bem claro, lambedura, mordedura. Campo outros pode falar que está manipulando o animal. Já teve casos de pessoas que estavam manuseando o morcego, não foi mordido nem arranhado, o animal estava morto, mas manuseou esse morcego e outras situações, tá? No campo 33, ele pergunta a localização, onde que foi essa exposição? A mucosa, a gente sabe que é porta aberta obrigatoriamente vai entrar com uma exposição grave. Cabeça, pescoço, mãos e pés, da mesma maneira que mucosa. Lembra que eu falei que a raiva é transmitida, e o vírus caminha pelos nervos periféricos para tentar chegar no sistema nervoso central. Então, mãos, pés, cabeça, face, pescoço são locais extremamente inervados são alguns, né, fazem parte do sistema nervoso central. Tem o sistema nervoso central ali. Então, mucosa, cabeça, pescoço, mãos e pés, independente no campo 32, sem arranhadura, mordedura, se sangrou, se não sangrou, ele vai ser uma exposição grave, tá? Agora, os demais, tronco, membros superiores, membros inferiores, vai depender se houve ferimento, se houve sangramento ou não, para ver se é o leve ou o grave, tá? No campo 34, ele pergunta sobre esse ferimento, se é apenas um ferimento único, se é múltiplo,
Se é sem ferimento, ignorado, a gente pede que vocês não coloquem, tá? Qual é o caso que vai ser sem ferimento, Isa? Às vezes, um bovino com suspeita de raiva, a pessoa foi lá e manipulou. Então, pode colocar no campo 32 o outro, no campo 33 a mão, manipulou com a mão, tá? Ferimento sem ferimento. E lá abaixo, a gente vai ver, tem um campo de colocar um animal suspeito de raiva, certo? Dando continuidade. Campo 35 agora. Ele pergunta qual o tipo desse ferimento. Você vai colocar sim ou não. Não gosto de ignorado. Evitar usar ele. Se o ferimento foi profundo, dilacerante, vai ser grave. Superficial, opa, será que é grave? Vai depender. Às vezes, se sangrar, vai ser grave. Ou se for na cabeça, mãos, pés, face, pescoço, esses vão ser graves também, pela localização das áreas de risco. Só reforçando, a gente já viu o que é o contato indireto, agora a gente vai ver o que é a exposição leve e exposição grave. O que é uma exposição leve? São ferimentos superficiais, sem presença de sangramento. Então, não sangrou, é superficial. E olha só, aqui está escrito, ocorrido em tronco, membros, exceto mãos e pés. Ele vai ser superficial, sem sangramento, qualquer parte do corpo, exceto cabeça, pescoço, face, mãos e pés, tá? E lambedura de lesões superficiais. A pele está um pouco desprotegida, mas mesmo assim houve o risco, porque ela tem uma lesão que pode favorecer a penetração do vírus, certo? E a exposição grave, o que é? São ferimentos naqueles locais que eu falei de risco. Olha para a figurinha à direita, que está escrito áreas de risco. O que é que fala? Ferimento de mucosa, cabeça, face, pescoço ou pés, são as nossas áreas de risco mais inervadas ou próximo do sistema nervoso central. Ferimentos múltiplos extensos, aqui em grave, sangrou, qualquer parte do corpo é grave, tá? Reforçando isso. Ferimento profundo é grave, né? Sangrou. Lambedura de lesões profundas ou de mucosa. Mucosa é porta aberta, lesão profunda, a pele está desprotegida. O organismo está desprotegido, certo? Lembrando que mucosa, mesmo que intactas, porque é a porta aberta para o organismo. E ferimento provocado por qualquer mamífero silvestre. Lembrando que mamíferos silvestres são animais de alto risco, não existe acidente leve para ele, sempre vai ser grave. Então, voltando aqui, só para reforçar, nos campos 32 a 35, nesses campos, vai ser necessário que vocês escrevam o que é condizente com o caso e um campo conversando com o outro, porque muitas vezes fala contato direto, mas lá embaixo tem ferimento. Então, isso aqui é o que vai determinar, né, se essa exposição vai ser leve, grave ou contato indireto. Então, é extremamente importante caracterizar corretamente esses campos. Agora, sobre os campos 36 a 39, eles falam sobre os antecedentes vacinais. No campo 36, ele pergunta data da exposição. Aqui ter cuidado, porque data de exposição está referente àquele tratamento atual, aquela exposição atual, tá? Então, muitas vezes a notificação vai ter uma data de notificação, que o ideal é que ela seja do mesmo dia da data do atendimento, porque eu falei que é a notificação compulsória, mas a data da exposição pode ser no mesmo dia, um dia anterior, 10 dias anteriores, tem paciente que procura atendimento 10 dias posterior à agressão. Aí, às vezes, é mais porque a lesão está infeccionada do que eles acham que pode adoecer de raiva, tá? Então, ter bastante cuidado no preenchimento dessa exposição. Ela é extremamente importante, principalmente para cães e gatos,
tá? Mas para todos são extremamente importantes. Por que para cães e gatos é importante? Porque às vezes o paciente foi agredido há 10 dias atrás, buscou o atendimento, era um cão e o gato. Vai se perguntar se esse gato está sadio, está vivo. Se ele estiver, não é necessário fazer a profilaxia da raiva, independente da agressão, da exposição, tá bom? Campo 37. Agora vamos tomar cuidado. Do campo 37 ao 39, isso aqui é referente a antecedentes vacinais, realmente. Anteriormente, o que esse paciente recebeu de tratamento antirrábico? Então, no 37 ele pergunta, tem antecedentes anteriormente? Antecedentes anteriormente, tá? Ele pode ter recebido esquema de pré, que são, se ele for um servidor da APEC, um servidor da Secretaria Municipal da Saúde, da Secretaria Estadual, servidor do Naturatins, ou pós-exposição, qualquer pessoa pode ter recebido um esquema anterior após uma agressão. Então, se esse paciente tem como comprovar que ele recebeu algum desses esquemas, tem que ser colocado aqui. E outra coisa extremamente importante são os campos 38 e 39. O 38 ele pergunta se houve, né? Quando foi concluído? Então, por exemplo, uma pessoa agredida por um morcego há 60 dias, ela fez um esquema de pós-exposição, recebeu soro e 4 doses. Esse campo 38, se falar que tem até 90 dias, esse paciente pode ser mordido por um novo morcego e ele não vai receber o tratamento novamente, porque ele ainda está dentro do prazo em que é o único momento que a vacina é segura e permite que não seja feito um novo tratamento. Se a pessoa recebeu 4 doses, dentro de 90 dias, ela não vai precisar refazer um esquema se houver qualquer agressão dentro desse período, tá? Por isso que esse campo é muito importante. E outro é o número de doses aplicadas. Esse aqui, gente, não é o tratamento atual, ainda está relacionado ao tratamento anterior. No caso que eu citei, de uma pessoa agredida por um morcego, tomou 4 doses, vai colocar aqui 4 doses, certo? As pessoas confundem muito achando que esse é o tratamento atual, mas não é. Essas são as utilizadas no esquema anterior, tá? O próximo campo, ele pergunta qual animal agressor. Como eu falei, não existe atendimento antirrábico sem saber qual é o animal agressor. E o campo 40, ele pergunta qual a espécie agressora. O 1, ele fala canina. O que é a canina? São cães domésticos. O 2, felina. O que é a felina? São gatos domésticos, certo? Não vá colocar 1, 2 ou qualquer outro desses números, até o 6, no campo 7, porque tem um campo específico para ele, tá certo? O 3, quiróptera. Isso, eu não sei o que é quiróptera. Opa, tá vendo ali? Uns parênteses. O que é que está escrito? Morcego. Quiróptera é simplesmente um morcego. Qualquer tipo, tá? O 4, primata. Também não sei o que é. Não sou bióloga, não sou veterinária, não tem problema. Os parentes ali, o que é que fala? Macaco. Então, o macaco, o bugio, o sagui, todos eles são primatas, que a gente chama de primatas não humanos, tá? Vai colocar ali, marcar o 4 no campo 40. Raposa, o 5. Raposa, acho que todo mundo conhece, né? Herbívoro doméstico. Opa, e aqui já ficou difícil, né? Herbívoro doméstico, vamos lá. O que está escrito aí? Doméstico. Então, vamos só lembrar que o herbívoro doméstico são aqueles animais de produção, tá aí na figurinha 6. O boi, o cavalo, a cabra, a ovelha, o burro, a mula. Todos eles são animais de produção, produz o leite, produz a carne, né? O homem domestica eles, ou cuida deles para fazer uma atividade de lazer, como é o cavalo, usar ele para o trabalho, tá bom? Então, esses domesticados que o homem cria, se alimentam de plantas, né? São os herbívoros. Então, o 6 vai ter todo bovino, cavalo, bezerro, os familiares deles tudinho,
certo? Ovelha, cabra vai estar aí. O único animal de produção que não vai estar aí vai ser o porco doméstico, que aí você vai colocar no campo 7, porque como ele não é herbívoro, ele não pode estar aí, certo? Mas também no campo 7 você vai colocar qualquer outro mamífero silvestre que não seja morcego, porque está no campo 3, primatas, que está no campo 4, e raposa. Não sendo eles 3, que já tem um campo específico, você vai colocar no campo 7. Outros animais, tem o rato, né, aqueles que convivem com o ser humano, dentro de casa, o próprio rato silvestre, várias espécies, o caititu, a anta, o javali, o javaporco, todos, a ariranha, que é um mamífero, tudo que é mamífero tem que ser colocado ali. Não é para colocar animal peçonhento, como eu já vi, formiga lá, já vi vários outros animais peçonhentos. São animais mamíferos, certo? O próximo campo é o 41. E o que é que ele pede? Ele pede a condição do animal para fins de conduta. Isso é um campo extremamente importante para cães e gatos. Quem sabe que existem 3 condições, né? Quando se sabe que o animal agressor é um cão ou um gato, tem que saber se ele é observável e sadio, o sadio vai estar aqui para colocar. Se ele é observável e suspeito, opa, o suspeito está aqui no 2. Ou ele é um cão ou gato não observável, raivoso, desaparecido, morto, está aqui também. Então, é extremamente importante o preenchimento. Não só para cão e gato, às vezes um boi, né, suspeito de raiva, já põe aqui o 2. Uma coisa é o contato com a saliva com um boi que está sadio, que é comum de acontecer. Outra coisa é você saber que aquele boi estava com suspeita de raiva, da PEC foi lá, investigou, disse que é suspeita sim, e essa pessoa ter tido contato com essa saliva, tá? O 42, preste bem atenção nesse campo. O que é que ele fala? Animal passivo de observação. Todo mundo sabe, eu espero, que os únicos animais, né, que são observáveis, o que é isso? Agredir uma pessoa. Pode ser observado por 10 dias para ver se vai adoecer, morrer. Se não adoecer, não morrer, ficar sadio após 10 dias, ele descarta imediatamente a raiva nesses animais. Então, por isso que está escrito entre parênteses a colinha de novo, somente para cão e gato. Então, não me venha colocar que um morcego ele é passivo de observação, que um porco é passivo de observação. Ah, isso, mas está lá no chiqueiro. Não se observa, só se observa cão ou gato, ok? O próximo campo, ele pergunta qual o tratamento indicado. Ali é o tratamento que foi indicado, conforme aquele atendimento que foi feito, avaliação para ver se foi uma exposição leve ou grave, se soube qual era o animal agressor, tá? Então, o que tem aqui no tratamento indicado? A opção 1, ele fala pré-exposição. Você vai marcar ela quando for fazer um esquema de pré em profissionais, grupos de risco para raiva, que eles fazem esse esquema justamente para estar protegido antes de qualquer agressão. Segundo, dispensa de tratamento. Quando que ele vai ser usado? Se for uma agressão por rato, coelho, hamster, porquinho da Índia. Então, nesses casos, dispensa o tratamento. São animais que não oferecem risco de transmissão da raiva, tá? O terceiro, observação do animal. Opa, falou em observação, o que é que vocês têm que lembrar? Cão ou gato. Tá até ali, ó, se cão ou gato. E o 4, tem observação mais vacina. O que é isso? Ele é um animal cão ou gato, que vai ficar sob observação, e o paciente, mas porque está com suspeita de raiva, comportamento estranho, vai iniciar o esquema com vacina, tá? Então, cão ou gato, observável e sadio, vai só observar, faz a opção 3. Cão ou gato, ele é observável, mas ele tá com comportamento estranho, tá mais agressivo, tá mais quietinho, vai iniciar o esquema, conforme a exposição se leve ou grave, mas também temos a opção
de observá-lo. O 5 é a vacina. Na profilaxia, vai ser utilizado apenas vacina, tá? E diferente do 6, que é soro, que aqui o soro você entende como soro ou imunoglobulina, mais o uso de vacina, certo? E o esquema 7, o que é esse? Lembrando lá, quando eu falei dos antecedentes vacinais, que era muito importante a gente saber se teve um anterior, que justamente, se houver uma nova exposição, que se lá tiver, que sim, essa indicação teria que ser uma reexposição. Aí essa reexposição vocês vão avaliar conforme a condição vacinal dele, certo? Aqui só para lembrar vocês que a gente tem um cartaz de mesa da Secretaria do Estado da Saúde, que ele faz essa comparação entre o tipo de exposição, que fica na primeira coluna, esse contato indireto leve ou grave, e a espécie animal agressora. Cada coluna dessa é uma espécie. Para cães e gatos, tem 3 situações, como eu falei. Então, é só comparar a espécie animal, a condição dele, com o tipo de exposição. Aqui vai estar descrito qual a profilaxia a ser recomendada. Continuando a nossa ficha, agora para os campos 44 a 46, o que ele pede aqui? Os dados da vacina. Se o paciente utilizou vacina, preencher corretamente qual laboratório produtor, número de lote, data de vencimento. Isso que é extremamente importante. Se houver alguma reação adversa, na notificação desse paciente, tem que ter esse lote, essa data de vencimento e tudo, que às vezes o mesmo lote que está deu uma reação a uma pessoa aqui no Tocantins, pode dar em outro estado, e esse lote tem que ser investigado, às vezes é recolhido do mercado, tá? O mercado que eu falo do Sistema Único de Saúde, tá? Então, é extremamente importante preencher essas informações corretamente, assim como no campo 47, as datas das aplicações da vacina. Dia e mês. Então, 2 de abril, 2 do 4, e por aí vai. Aqui você vai colocar as administradas, certo? Lembrando que a 5ª dose não existe mais desde 2017. Às vezes, no papel físico, a pessoa vai lá e escreve as datas previstas, né, para o paciente vir. Mas quando for digitar, é muito importante digitar só as administradas, que às vezes a gente pensa que o paciente recebeu todo o tratamento, mas na verdade ele não veio, ninguém fez busca ativa e ficou só lá a previsão de que ele teria que vir naquele dia, certo? E quando vai ver, esse paciente veio a óbito com raiva. Campo 48, o que é que eu preciso? Ele pergunta, condição final do animal após período de observação. Opa, lembrando, falou em observação, é o quê? Cão e gato. Então, o cão e o gato que foi observado, após 10 dias, obrigatoriamente você tem que vir aqui e colocar. Negativo para raiva clínica, o que é isso? Se o animal está bem, feliz e sorridente, após 10 dias ele não estava com raiva. Já descarta imediatamente. Então, vai ser aqui essa condição, certo? Os exames laboratoriais, eles demoram muito a vir, acho pouco provável a gente ter essa informação, mas a outra bastante utilizada é o morto, sacrificado, sem diagnóstico, desaparecido, você vai colocar esse aqui, tá bom? Se for desaparecido, morto, aí a gente vai precisar ou iniciar ou continuar o esquema necessário para aquela pessoa. Se o cão ou o gato morrer, sumir dentro de 10 dias de observação, certo? Reforçando, lembra lá no campo 41 que perguntou a condição inicial do animal, né? Para a decisão de qual profilaxia que seria tomada. No 42, quando você preenche que esse animal, cão ou gato, ele é observável, você obrigatoriamente tem que vir lá no campo 48 e dizer, estava negativo para raiva, ok. Se esse paciente, o cão foi observado 10 dias, e na condição final ele está negativo para raiva clínica, eu olhei, não tinha nenhuma vacina, ótimo, está correto. Agora, se você deixar esse campo 48 em branco, ninguém vai saber se foi correto ou não a conduta, ou se falar que foi morto, sacrificado, desaparecido, sem diagnóstico,
aí tem que fazer a busca imediatamente desse paciente para completar o esquema. Campos do tratamento atual. Dos campos 49 a 51, eles vão perguntar sobre a interrupção do tratamento. O que ele fala? No 49, houve interrupção do tratamento? Se sim, coloca sim. Se não, 2 não. O 50, qual o motivo? A indicação da unidade de saúde, por exemplo. O paciente foi para um outro município, recebeu uma prescrição errada, iniciou lá, porém, quando você chegou, viu que o cão era observável, observou esse cão, não precisou continuar o esquema anterior, que foi só de vacina, aí você vai interromper e dizer que foi a unidade. Ou se foi um abandono, o paciente fez busca ativa pelo menos 3 vezes, que não pode deixar de correr atrás de um paciente que pode adoecer com raiva e morrer. Então, aí você vai colocar um abandono, quando realmente você gastou todas as suas energias e não achou esse paciente. O 3, transferência. Cuidado nisso aqui, eu acho extremamente importante, às vezes até, se for outro município do estado, avisar a área técnica estadual, que a gente avisa aquele município. Então, vocês mudam, se ele mudou para lá, já está morando lá, sabe qual é o endereço? Coloca o endereço novo dele lá, transfere essa ficha para lá, para que essa equipe de saúde tenha consciência que lá existe um paciente que precisa terminar um esquema, certo? E 51, ele pergunta, se houve abandono, olha aqui, a unidade procurou? Então, tem que procurar pelo menos 3 vezes. E eu sempre falo, nunca desistir de insistir e procurar esse paciente até que ele faça o esquema correto, quando indicado. O campo 52, ele já pergunta se houve algum efeito adverso à vacina que ele utilizou. Para esses casos, quem usou vacina e não teve, coloca 2. Quem teve, essa é muito importante lembrar que existe uma notificação para efeito adverso, qualquer imunobiológico, e ela tem que ser feita imediatamente. Então, essa informação tem que ser feita, repassada para a equipe de imunização estadual, para que seja feita uma investigação junto a esse paciente, tá? Os campos 53 a 59, eles já vão perguntar quanto ao uso de soro ou imunoglobulina antirrábica, que são os nossos imunobiológicos antirrábicos passivos, eles já são o anticorpo pronto, que alguns esquemas, eles precisam ser utilizados junto com a vacina, tá? Então, no 53, ele pergunta se houve a indicação do soro, se sim, o 54 tem que ter o peso, o 55 tem que ter a quantidade de soro, e se foi a imunoglobulina heteróloga, que a gente chama de soro, ou a imunoglobulina homóloga, que a gente chama simplesmente imunoglobulina. Então, também precisa ser descrito isso. Assim como o 57, qual o laboratório produtor, 58, o número da partida desse imunobiológico, e se houve efeito adverso no campo 59, tá? E no campo 56, que eu havia pulado, o que é que ele pergunta? Se houve infiltração do soro nos locais do ferimento. O que é isso? A indicação no protocolo de profilaxia da raiva, quando o soro ou imunoglobulina é prescrita, é que preferencialmente seja feita a infiltração no local do ferimento. Por exemplo, fui mordido na minha mão. Então, eles vão preferencialmente infiltrar esse soro ou imunoglobulina na minha mão, ou total, a quantidade total, que é calculada conforme o meu peso, ou parcial, se não for possível administrar aquela quantidade toda na minha mão. E o restante vai ser pela via intramuscular, tá? Mas é muito importante saber se foi feito totalmente no local do ferimento ou parcialmente, tá? Ou não, se ele tiver sido no glúteo, que é a administração mais comum que a gente tem. Agora, a gente vai para o campo 60, que é sobre a data do encerramento da investigação e tratamento do paciente. Lembrando que as fichas de atendimento antirrábico humano, elas têm 60 dias para serem encerradas oportunamente. Mas um tratamento
pode ser um esquema completo, que faz uso de 4 doses, o esquema 03714, então a quarta dose, se o paciente não faltar, ele vai receber ali dentro dos 15 dias do atendimento. Então, eu peço para vocês, o quanto antes, já façam o monitoramento desse paciente, investigue e encerre essas fichas, para não ficar uma coisa pendente e depois ficar mais difícil acompanhar esse paciente, tá? E no campo observação, ele está aí para escrever fatos importantes, tá? Por exemplo, se foi transferido, para onde que ele foi transferido? Tá? Se fez busca ativa, foram feitas tantas buscas ativas. E uma coisa muito importante é quando ocorre o animal agressor é um morcego, eu preciso que vocês aprendam a colocar a história. Ah, foi de noite. Ah, não, foi pegar um balde, tinha um morcego lá. Foi à noite, eu estava no meu quarto, o morcego entrou, quando eu vi, ele causou um ferimento em mim, estava se alimentando do meu sangue. Opa, falou e morcego, vampiro, a gente já fica de orelha em pé, como eu falo. Por quê? Por que é importante essa história e essa localidade da agressão? Essas agressões por morcego, elas são repassadas sempre para a DAPEC, porque qualquer suspeita de que um morcego possa ser um morcego vampiro, que é aquele que se alimenta de sangue, ele vem para cima da pessoa para se alimentar, a DAPEC imediatamente vai buscar naquele local, naquela localidade onde ocorreu a agressão, não é no endereço da pessoa, que às vezes eu moro em Palma, mas minha agressão foi lá numa chácara próxima à Serra de Lajeado. Então, eu preciso do endereço lá, para eles vão lá, eles não vão vir aqui na minha quadra, em Palmas. Por isso que é importante essa informação, tá? Então, sempre usar, quando tiver fatos, né, importantes para caso de morcego, a história e a localidade, para a gente verificar, ajudar a DAPEC também a verificar essas situações. Eu queria só falar uma coisinha que eu tinha esquecido em relação ao esquema, a espécie animal agressora, nos casos de esquema de pré-exposição. O que acontece? Esse campo 40, ele obrigatoriamente ele tem que ser preenchido. Quando você bota lá tratamento indicado pré-exposição, ele vai pedir para preencher essa espécie animal agressora, por mais que não exista uma espécie animal agressora ali naquele momento. Aí a recomendação, que é o que a gente tem para notificar esses atendimentos para esquema de pré-exposição, é no campo 7 você escrever pré-exposição. Vai ficar tratamento indicado 1 e espécie animal agressora 7, pré-exposição. Por quê? Porque esse campo é obrigatório de ser preenchido. E a gente vai precisar repetir aqui para poder saber que aquele é um esquema, reforçar que é um esquema de pré-exposição, e porque a gente não vai apontar nenhuma espécie, sendo que não houve agressão por espécie. Mas tem que botar o esquema de pré, tá bom? É uma coisinha que a gente espera mais na frente, ver se o Ministério vai conseguir que a gente notifique de maneira melhor essas informações de pré-exposição, mas no momento só temos essa, tá bom? Então, espero que tenha deixado claro os pontos da nossa notificação de atendimento antirrábico. Esses são os contatos da gente, telefone, e-mail, que vocês podem entrar em contato e tirar as demais dúvidas que possam ter ficado, tá? Repassem esse vídeo para outros colegas e agradeço a sua atenção.